E aí, lindões e lindonas, tudo bem? Bom, para o nosso vídeo de hoje, eu escolhi um livro, esse livro aqui, o Idade Média, Idade dos Homens, do Georges Duby. Esse é um livro que eu tenho há alguns anos. Eu comprei ele quando eu estava no segundo ano da graduação em História, e eu não consegui ler ele logo que eu comprei. E eu não consegui ler ele depois também, porque enquanto eu estava no curso de História, eu tive que ler os textos que o curso me pedia. Depois que eu saí também eu não consegui, porque eu passei um tempo como aluno ouvinte num programa de mestrado. E, enfim, depois eu tive que ler outras coisas e quando chegou a quarentena, eu falei que esse era o momento para eu poder ler, ainda que não tivesse muito a ver com as aulas que eu estou dando agora, porque é um livro que eu estou muito afim de ler já faz algum tempo. E também, quando eu comecei a ler, eu sempre posto quando eu começo a ler um livro nas minhas redes sociais. E uma amiga minha, a Natália Sanches, ela pediu para eu fazer um vídeo sobre esse livro. Quando ela pediu, não dava, porque eu estava começando a leitura, mas eu terminei de ler ele ontem. Então a gente, né, então consigo fazer o vídeo hoje. Para quem não conhece o Duby, ele é um historiador extremamente importante. Ele é bem conhecido dentro do meio da história. Ele é um medievalista, então ele vai estar sempre estudando a Idade Média. Às vezes ele traz umas relações entre a Idade Média e o presente, enfim. Mas né, ele sempre vai estar se reportando à Idade Média, e é uma Idade Média francesa. Aqui no livro, ele vai estar estudando a região do norte da França, nos séculos 11 e 12, que são os séculos que ele sempre vai estar estudando. Às vezes ele fala sobre o século 13, às vezes sobre o século 10, quando é muito necessário, quando ele precisa, ele fala sobre o século 9, mas em geral a gente sempre vai estar pensando no século 11 e século 12, quando se trata do Duby. Ele faz parte também de um movimento historiográfico extremamente importante, que é a Escola dos Análises. Para quem não conhece, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam entender melhor o que é esse movimento. E, bom, é isso. O título do livro é Idade Média, Idade dos Homens, do Amor e Outros Ensaios. E é legal a gente prestar atenção nesse subtítulo, porque como que o livro ele se organiza, né? Esse livro é uma compilação de vários textos que o Duby vinha produzindo antes de organizar o livro. Então ele vinha desenvolvendo as pesquisas dele, ele foi escrevendo alguns artigos e num determinado momento ele resolveu organizar alguns desses textos e colo colocar no livro, né? Ele fez algumas adaptações e, enfim, montou o livro. Então, no começo do livro ele vai estar falando muito do amor, ele vai falar bastante do casamento, ele vai buscar falar da família, né? Que envolve a questão do casamento. E no final ele vai estar falando, assim, de outras coisas que não envolvem exatamente isso. O livro ele é dividido em três partes. A primeira parte se chama Do Amor e do Casamento. A segunda parte se chama Estruturas de Parentesco. E a terceira, Culturas, Valores e Sociedade. É aí que entra o Outros Ensaios. E esse livro ele se organiza de um jeito muito legal. O Duby ele tem uma escrita que eu considero pedagógica. Então, ler esses textos do Duby me fez. Vem me ajudando a ser um historiador melhor, porque ele tem uma certa generosidade na escrita dele. Ele deixa muito claro qual é a fonte que ele está analisando, quais são as fontes auxiliares que ele está usando para analisar essa fonte principal, quais são os autores auxiliares que ele está usando para analisar essa fonte, a forma como ele está problematizando a fonte. Então fica tudo muito claro e muito fácil de entender. Ele tem uma escrita fácil,
de ser entendida também. Então ele é um historiador que escreve para ser entendido. Nem todos os historiadores fazem isso. Inclusive essa é uma característica da geração que ele, a qual ele pertence dentro da escola dos análises. Né? Então ele é alguém que escreve para ser entendido por pessoas que não são da história e faz livros para serem lidos por pessoas que também não necessariamente são da história. Então ele, né, vai buscar alguns temas mais amplos e tudo mais. Ao longo dos textos dele, ele dá sempre umas dicas muito legais em relação à análise da fonte. Então, logo no começo do livro, ele fala para os historiadores tomarem cuidado para não acreditar em tudo que a fonte diz, que para todas as regras existem as exceções e geralmente as regras são feitas para conter determinadas coisas e situações. Então, ao longo do livro, o Duby ele vai dando dicas de análise de fonte, dicas para os historiadores que são muito legais, né? Então, por isso, para mim, foi muito bom ler esse livro. É um livro que eu queria ter lido na graduação, né? Depois que eu li esse livro, eu falei, putz, teria sido interessante ter feito essa leitura alguns anos atrás. E é um livro que, para quem não é da área de história, eu considero legal também, tipo, para você conhecer, para se aprofundar. É um livro que eu recomendo. E o Duby é um bom autor, ele é um bom historiador. Então, agora falando um pouco sobre o conteúdo do livro. Na primeira parte, que se chama do amor e do casamento, ele vai falar sobre o casamento, sobre as relações conjugais. Então, como o casamento ele surge, né, pelo menos na ideia da igreja, como uma forma de contenção né, sexual. Então, antes do casamento, os homens tinham várias mulheres, e a ideia era que com o casamento isso, né, não acontecesse, e que as relações sexuais se dessem só para fossem voltadas só para reprodução, mas lembrando, vamos tomar cuidado com as fontes, porque elas não necessariamente são o que elas dizem ser. Inclusive o Duby ele dá esse toque, né? Então ele fala tudo isso, mas ele fala cuidado, mas não é bem assim. Nessa primeira parte ele também fala sobre a mulher, sobre como a mulher ela está sempre acompanhada por homens. É importante a gente entender que ele está estudando a nobreza. Então, ali na região do norte da França, você tem tanto a nobreza quanto os camponeses, os artesãos, enfim. Então, tudo isso que ele está falando está acontecendo na nobreza. E ele explica, né, como a mulher ela, né, tem essa questão da pureza e enfim, ela sempre vai acabar casando com alguém, se ela não se casar com algum homem, ela vai se casar com Deus, né, ela vai virar freira, né, e enfim, vai para um convento. Dentro dessa primeira parte tem um texto que eu achei muito legal, que se chama A Matrona e a Mal Casada, onde ele faz uma análise da biografia de duas santas, e dentro dessa análise ele vai mostrando como a mulher ela é vista dentro daquela sociedade. É muito legal esse texto. Ele também fala sobre a juventude, né? O jovem ali, naquela sociedade, é basicamente aquela pessoa que ainda não casou. Existiam muitos jovens e a gente vai entender mais pra frente por quê. Então, na segunda parte do livro, que se chama Estrutura de Parentesco, ele vai falar muito sobre a família. E é muito legal porque o Duby ele traz uma relação entre a família e o Estado, e a estrutura da família e a estrutura política. Então, quando o poder está mais centralizado, a concepção de família ela se dá muito em torno dos agregados, das pessoas com o qual você convive, das pessoas que são próximas de você. Quando o poder se descentraliza, isso é uma característica do feudalismo, né, o poder descentralizado, a concepção de família muda, porque é nesse momento que algumas pessoas, ele está estudando alguns condes que
que pediram para alguns alguns intelectuais da época, que são as pessoas da igreja, alguns clérigos, para escreverem um livro da linhagem familiar, né, a linhagem genealógica deles, e mostrar, né, quem é a pessoa que iniciou a família e tudo mais. Essa preocupação ela se dá quando existe essa descentralização do poder, e aí a família sanguínea passa a ser mais importante. Nesse momento, o que é importante a gente entender? As famílias elas não queriam dissolver mais ainda o poder que elas tinham. Então, a única pessoa que casava dentro da família era o filho mais velho. Os outros filhos não casavam. E é por isso que existem muitos jovens, né? Muitos homens que ainda não casaram. Porque era só o mais velho. Geralmente eles preparavam um filho para ir para a igreja. E era basicamente isso. Os outros filhos acabavam virando cavaleiros ou enfim, outras coisas. Ou eram sustentados pelo irmão mais velho. Só que o Duby também analisa que num determinado momento aquela região começou a enriquecer muito. E nesse momento as famílias voltaram a se descentralizar mais. Então os outros filhos, né, não necessariamente o mais velho, também podiam casar. E aí você tem o poder ele se dissolve um pouco mais e você tem ali uma nova estrutura política. Então, achei bem legal essa relação que ele traz. E aí, na terceira parte, a parte que a gente pode, né, considerar outros ensaios, porque aqui ele não vai falar nem da família, nem do amor, ele vai falar sobre vários temas. Então, ele vai falar um pouco sobre história cultural, sobre o Renascimento, sobre a história da dor, sobre a falta de estudos, ou melhor, ele mostra que ali naquela região existe a possibilidade de se fazer um estudo da história das memórias daquelas pessoas, né? Mas no período em que ele lança o livro, não tem nenhum historiador que se propõe a fazer isso, estudar a memória das pessoas que o Duby está estudando. Então, essas pessoas da região do norte da França no século XI e XII. O Duby vai falar sobre a heresia, e o último texto dele, dentro do livro, ele vai fazer uma espécie de balanço geral sobre a história ao longo do século XX. Então ele vai falar sobre como a história é uma ciência que se propôs a dialogar com outras ciências. Então a história vai começar a dialogar com a geografia, com a economia. Quem começa a fazer isso é a escola dos análises. Depois a história vai dialogar com a antropologia, com a arqueologia, com a psicologia, e como essa abertura da história possibilitou trouxe outras possibilidades de análise de fonte, outras questões para a história. Enfim, isso foi algo enriquecedor para a história. Bom, então, o livro do Duby é um livro legal, eu recomendo, principalmente para quem não é da área de história. É um livro que quem não é da área da história consegue ler, consegue entender o que ele está falando. Para quem é historiador, é muito legal ler esse livro do Duby, por conta das dicas que ele traz de análise de fonte, por conta da forma como ele organiza os textos dele. Eu gostei bastante, e até uma frase que eu comecei a falar para os meus amigos, porque à medida que eu fui lendo o livro, eu falava com alguns amigos, que eu comecei a falar: Duby ladrão roubou meu coração, porque a forma como ele organiza os textos me encantou. Então ele roubou meu coração nesse momento, e é isso, tá? Então fica a dica. De novo, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tal, eu vou colocar o meu Instagram aqui embaixo, pode me perguntar por lá. Eu tô pensando provavelmente vai rolar uma live essa semana no meu Instagram, mas isso eu vou avisando as pessoas pelos stories. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!